Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Decreto aí 10.488 de 16 de setembro de 2020, regulamentando aí a medida provisória número 1000, que trata do auxílio emergencial residual para enfrentamento do coronavírus, ou seja, a prorrogação do auxílio emergencial no valor de R$300. Esse decreto regulamenta as questões relacionadas ao auxílio emergencial. Se esse assunto lhe interessa, eu convido você a já se inscrever no canal e acompanhar as nossas atualizações a respeito deste assunto. Este decreto regulamenta o auxílio emergencial que trata a medida provisória número 1000, publicada no início do mês, dia 2 de setembro de 2020, e tem algumas regras que devem ser analisadas, que devem ser observadas para que você consiga receber o auxílio emergencial no valor de R$300, ok? Primeira coisa, são considerados aí emprego formal, o empregado remunerado com contrato de trabalho formalizado na CLT, ou seja, registrado em carteira, etc. e tal, aprovado pelo decreto 5452 de 1º de maio de 43, ou seja, CLT criada lá na época do Getúlio Vargas. E também o agente público, independentemente da relação jurídica, inclusive o ocupante de cargo temporário ou função temporária, ou aquele de cargo em comissão livre nomeação, ou seja, cargos comissionados, e também de exoneração, cargos que foram exonerados. E também o titular de mandato eletivo, aquele que é, obviamente, o político, né? O cara que foi eleito, a pessoa que foi eleita, ok? Temos aí também renda familiar, a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros da unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos. Ou seja, é aquela análise que se é feita para verificar se a renda familiar é compatível com a possibilidade de rendimento do auxílio emergencial. Terceiro, família monoparental com mulher provedora, ou seja, a mulher que é responsável por cuidar dos filhos e que é responsável por chefiar a família, mulher sem cônjuge ou companheiro com no mínimo uma pessoa menor de 18 anos de idade, ou seja, se tiver um filho, é a mulher provedora, ela que não tem marido, que não tem companheiro ou companheira, ela é a mãe, é a pessoa que cuida, ok? Mãe adolescente, mulher com idade de 12 a 17 anos que tenha no mínimo um filho, também é um dos critérios aí para receber o auxílio emergencial, analisando esses pontos de critérios para a concessão do auxílio emergencial, ok? Aí tem algumas outras regras, não são considerados empregados formais para fins do disposto aqueles que deixaram de receber remuneração há 3 meses ou mais, ok? Ou seja, não é considerado empregado formal aquele que deixou de receber remuneração há 3 meses ou mais, ainda que possua contrato de trabalho formalizado na CLT. Também não serão incluídos no cálculo da renda familiar os rendimentos percebidos nos programas de transferência de renda federal, aqueles que são relacionados à parte de Bolsa Família, por exemplo. Para fins nos dispostos nesse decreto, a renda familiar per capita é a razão entre a renda familiar mensal e o total de indivíduos da família. Então tem que analisar todas as pessoas da família para saber qual é a renda familiar per capita, ok? Falando aí do artigo 3º, o auxílio emergencial residual de R$300 será pago em até 4 parcelas mensais ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial, de que trata o artigo 2º da Lei 13.982 de 2020, que trata justamente do auxílio emergencial que foi criado aí pelo governo. Então, o auxílio emergencial residual, ele foi aprovado no valor de R$300 e vai ser pago em até 4 parcelas, ou seja, setembro, outubro, novembro e dezembro, ok? Para fins nos disposto do artigo aqui, também serão considerados beneficiários do auxílio emergencial, do que trata a lei lá que criou o auxílio emergencial, os trabalhadores considerados elegíveis em razão da decisão judicial que tenha determinado o pagamento, a implantação ou a concessão do referido benefício. O auxílio emergencial residual do que trata este decreto, falando aqui no artigo 4º já, não será devido ao trabalhador que no momento da verificação dos critérios de elegibilidade, ou seja, questões aqui que estão relacionadas àquela pessoa que vai tentar receber o auxílio emergencial e que não vai receber por um dos seguintes motivos: que tenha vínculo de emprego formal ativo adquirido após o recebimento do auxílio emergencial inicial, ou seja, de R$600, se a pessoa passou a ter emprego, não vai mais receber. Aquela pessoa também que receber benefício previdenciário ou assistencial
ou benefício do seguro-desemprego, não vai receber, ou de programa de transferência de renda federal adquirido após o recebimento do auxílio emergencial, ressalvados os benefícios do programa Bolsa Família. Ou seja, quem é do Bolsa Família vai receber o auxílio emergencial. Quem recebe outro tipo de auxílio do governo e passou a receber após o auxílio emergencial decretado lá na Lei 13.982, não vai mais receber. Não vai receber esse residual, ok? Tem também aí o critério da renda familiar mensal per capita, acima de meio salário mínimo. Então, se todo mundo ali tiver uma renda per capita acima de meio salário mínimo, que dá ali 500 e poucos reais, não vai receber. E renda familiar mensal total acima de 3 salários mínimos, ou seja, em torno de 3 mil reais, né, uma renda familiar mensal total, também não vai receber. Quem é residente no exterior também não vai receber. Que tenha recebido no ano de 2019 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559, não vai receber. Daqui para baixo, eu chamo a atenção pelo seguinte fato. Isso aqui é analisado através da declaração de imposto de renda, ok? Então, quem declarou imposto de renda, mesmo que não esteja trabalhando, vai ter a análise feita, né? Os critérios aí de análise feitos pelo sistema vão mostrar se você recebeu no ano de 2019, ou seja, no ano passado, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559, você não vai receber o auxílio emergencial, residual aqui no caso. Se em 31 de dezembro de 2019 você tinha ali posse ou propriedade de bens e direitos, incluindo terra nua, no valor superior a 300 mil, ou seja, lá na relação de bens e direitos no imposto de renda, se você tem lá acima de 300 mil, também não vai receber o auxílio emergencial residual. Se você recebeu no ano de 2019 rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido a 40 mil reais acima, também não vai receber. Digamos que você tem ali, você não era obrigado a fazer imposto de renda, você também não precisava fazer por nenhum motivo com relação a bens e direitos, bolsa de valores nem nada, e aí você recebeu 40 mil reais de indenização, ou você recebeu ali 40 mil reais num processo. Também não vai receber o auxílio emergencial. Outro critério aí também que é analisado através do imposto de renda é se a pessoa for incluída no ano de 2019 como dependente de declarante do imposto de renda, pessoa física de outra pessoa, na condição de cônjuge, companheiro na qual o contribuinte tenha filho ou com o qual conviva há mais de 5 anos. Então lá no imposto de renda tem um espaço lá onde se declara que a pessoa é companheira ou que tenha convivência há mais de 5 anos, lá em questão de dependentes, né? Se for filho ou enteado, também declarado no imposto de renda com menos de 21 anos de idade ou com menos de 24 anos de idade que esteja matriculado em estabelecimento de ensino superior, que esteja preso em regime fechado, ou seja, quem está preso também não pode receber o auxílio, tenha menos de 18 anos de idade, exceto no caso de mães adolescentes, ou seja, você não pode pegar e fazer o cadastro lá do seu filho para tentar receber auxílio emergencial, exceto se for o caso de filha, né, e ela for mãe já, adolescente, entre 12 e 17 anos, como a gente viu, ou possua indicativo de óbito nas bases de dados do governo federal, ou seja, a pessoa faleceu, é emitida a certidão de óbito, já automaticamente é transmitido para o governo federal que aquela pessoa não está mais por aqui. Ela não tem como receber e existem muitos casos de fraude querendo receber auxílio emergencial em nome de quem já não está mais aqui, ok? É obrigatório aí a inscrição do trabalhador no cadastro de pessoa física para receber o pagamento do auxílio emergencial residual e a sua situação deverá estar regularizada junto à Receita Federal. Ou seja, muita gente no começo da pandemia, no começo do auxílio emergencial, correu atrás da Receita Federal para regularizar o CPF. Às vezes é porque não fez declaração de imposto de renda, porque às vezes tem algum débito, vários motivos. Tem que fazer uma senha no ECAC e verificar o motivo pela qual o seu CPF está irregular, ok? Bom, o recebimento do auxílio emergencial residual está limitado a 2 cotas por família, ou seja, não pode ser mais do que 2 cotas por pessoa, né, por família, né? No caso, então 2 pessoas podem receber da mesma família, desde que respeitando aqueles critérios, né? Não ter 3 salários mínimos, renda per capita, etc. e tal. A mulher provedora da família monoparental receberá 2 cotas do auxílio emergencial residual, ou seja, aquela pessoa que é mãe de família solteira,
né, divorciada, separada, etc., ela vai receber 2 cotas do auxílio emergencial residual, que é o valor de R$300, vezes 2, R$600. O auxílio emergencial residual, quando se tratar de família monoparental com mulher provedora, será pago exclusivamente a chefe de família após o pagamento da última parcela do auxílio emergencial original, de R$600, ok? Não será permitida a acumulação simultânea do auxílio emergencial residual com qualquer outro auxílio emergencial federal. Tá? Não pode receber 2 coisas juntas. Não existe a possibilidade de acumulação, ok? É permitido o recebimento do auxílio emergencial e de um auxílio emergencial residual por membros elegíveis distintos de um mesmo grupo familiar, observando o disposto no parágrafo 2º, que é esse parágrafo aqui. Ok? Para a execução do auxílio emergencial residual, compete ao Ministério da Cidadania gerir o auxílio emergencial residual para todos os beneficiários, né? Ou seja, gerir aí a verba que vai ser destinada aos beneficiários, ordenar as despesas para a implementação do auxílio emergencial residual, ou seja, tem um custo, né, para poder administrar tudo isso, compartilhar a base de dados de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, de que trata a Lei 10.836 de 2004, né, ou seja, a lei do Bolsa Família, com a Empresa Pública Federal de Processamento de Dados. Aí entra naquele critério lá da Lei Geral de Proteção de Dados, porque o governo aqui vai precisar passar informações, dados pessoais, dados sensíveis das pessoas beneficiárias do programa Bolsa Família para a Empresa Pública Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, por exemplo, que é a Secretaria de Processamento de Dados da Receita Federal, para analisar justamente se as pessoas estão elegíveis a receber o auxílio emergencial residual. Compartilhar a base de dados do auxílio emergencial com a Empresa Pública Federal de Processamento de Dados e com o agente pagador, que no caso é a Caixa Econômica. Compartilhar a base de dados do Cadastro Único para os programas sociais do governo federal, que é o Cadastro Único, CadÚnico, com a Empresa Pública Federal de Processamento de Dados, ou seja, também precisa, né, ter o registro lá no Cadastro Único de programas sociais do governo federal para poder fazer esse cruzamento de informações. Compete também ao Ministério da Cidadania editar atos para a regulamentação do auxílio emergencial residual, ou seja, tem que ter umas regras, né, para poder organizar o pagamento para tantas pessoas. E ao Ministério da Economia autorizar a Empresa Pública Federal de Processamento de Dados a utilizar as bases de dados previstas neste decreto, necessárias para a verificação dos critérios de elegibilidade dos beneficiários, ou seja, autorizar a Empresa Pública Federal, que é a SERPRO, a analisar, né, a liberar as informações que estão na base de dados e repassar o resultado dos cruzamentos realizados à instituição financeira pública federal responsável, que é, no caso, a Caixa Econômica Federal, e justamente repassar o resultado dos cruzamentos, que é aquilo que eu falei a respeito do imposto de renda. A Receita Federal ela vai analisar junto ao INSS para saber se você está registrado em carteira, CLT, etc. E também com os dados da Receita Federal para saber se você teve que declarar imposto de renda, quanto você declarou, seus bens, etc. e tal. Ok? Artigo 7º. Os critérios de elegibilidade de que trata o artigo 4 serão avaliados para fins de concessão do auxílio emergencial residual, observadas as seguintes regras: ser maior de 18 anos de idade, exceto nos casos de mãe e adolescentes. E aí tem alguns critérios aqui com relação às datas. Em 2 de abril de 2020, para os trabalhadores beneficiários do Cadastro Único, consideradas as informações constantes na base de dados do Cadastro Único, em 2 de abril de 2020. Ok? Vai entrar em consideração isso daqui para saber se você era beneficiário de algum benefício do governo nesta data. Na data da extração do Cadastro Único, dê referência para a geração da folha mensal do programa Bolsa Família para os beneficiários do referido programa. Então, vai analisar também ali quem é beneficiário do Bolsa Família para poder receber o auxílio aqui emergencial residual. Na data de avaliação da elegibilidade do auxílio emergencial residual para trabalhadores beneficiários do auxílio emergencial inscritos por meio das plataformas digitais da Caixa Econômica Federal. Nessa data, serão verificados aí os beneficiários que já receberam o auxílio emergencial anterior, né, o de R$600. Também será necessário analisar se a pessoa não tem vínculo de emprego formal ativo
ou, na hipótese de haver vínculo de emprego formal ativo, ter deixado de receber remuneração há 3 meses. Né? Ela tem ali o vínculo de emprego, mas teve o contrato suspenso ou alguma coisa do tipo, ou até mesmo há mais de 3 meses, né? Anteriores ao mês de referência do Cadastro Nacional CNIS utilizado, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, ok? Para receber também tem que atender a condição de não estar como agente público, né, registrado aí como agente público, a ser verificado por meio do CNIS, na Relação de Informações Sociais, a RAIS, no Sistema Integrado de Administração de Pessoal e da base de mandatos eletivos do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, vereador, deputado, prefeito, governador, etc., sem prejuízo da eventual verificação em outras bases de dados oficiais, ou seja, não elimina a possibilidade de verificação em outras fontes de dados, ok? Não ser utilizado, não ser titular do seguro-desemprego, ou seja, se você estiver recebendo o seguro-desemprego, você não vai poder receber, ok? Ou do beneficiário, ou do benefício previdenciário ou assistencial no mês de referência do CNIS utilizado. Ou seja, se a pessoa está aposentada, conseguiu a aposentadoria agora, vai ser feita essa análise lá dentro do cadastro do CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, ou também ali o programa de transferência de renda. Vai ser feito toda essa análise para verificar se nesse período a pessoa não passou a receber outros benefícios, né? Tem aqui a questão de não ter renda familiar per capita acima de meio salário mínimo e renda familiar mensal total acima de 3 salários mínimos, conforme as declarações fornecidas por ocasião do requerimento do auxílio emergencial lá no início do ano. Também as informações registradas no Cadastro Único em 2 de abril, para os beneficiários do programa Bolsa Família e para os cidadãos cadastrados no Cadastro Único. Outro critério, não estar preso em regime fechado, como a gente já falou. Vai ser feito aí uma análise na base de dados do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Justiça. Tem também não possuir indicativo de óbito no Sistema Nacional de Registro Civil, né, que é o controle de óbitos que é feito através dos cartórios. Não estar impedido de receber auxílio emergencial residual. Parágrafo único. Não estão impedidos de receber o auxílio emergencial residual estagiários, residentes médicos e multiprofissionais beneficiários de bolsa de estudos da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal do nível superior, o CAPES, ou também de assistência estudantil, do Fundo de Financiamento Estudantil e de benefícios análogos, ok? Entre outras informações aqui falando a respeito de análise de dados. Tá? O artigo 8º fala que o auxílio emergencial residual será concedido independentemente de requerimento no mês subsequente à última parcela recebida do auxílio emergencial. Ou seja, se você já estava recebendo auxílio emergencial e está dentro desses critérios aqui que foram elaborados, você automaticamente já vai fazer parte do auxílio emergencial residual para continuar recebendo. Ok? E aí, tem outras informações aqui que poderíamos falar em um outro momento, para que esse vídeo não fique longo. Já ultrapassamos aí cerca de 18 minutos. Para que você consiga receber outras informações, inscreva-se no canal e acompanhe as nossas atualizações aqui a respeito do auxílio emergencial. Ok? Esse texto foi publicado no dia 16 de setembro de 2020, assinado aí pelo Bolsonaro e também pelo ministro Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni. Ok? Publicado no Diário Oficial de 16 de setembro de 2020, através da internet edição extra do Diário Oficial, ok? Inscreva-se no canal, acompanhe as nossas atualizações para que você receba informações a respeito do auxílio emergencial residual. Um abraço.